Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Monteiro e esse é o Amplie Sua Consciência. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu vou aproveitar esse sábado, um sábado maravilhoso, né? Um sol, aqui pelo menos em São Paulo, muito bom, para a gente conversar sobre algumas coisas, mas eu queria falar um pouco sobre o projeto Amplie Sua Consciência. Desde que eu sou uma pessoa que esteve voltada sempre para ajudar, né, os próximos, enfim, as pessoas que, na época, né, quando era novo, eu sempre tive esse ímpeto de poder ajudar as pessoas de alguma forma. E quando eu tinha meus 9 anos aproximadamente, eu já tinha esse objetivo, né, de ouvir as pessoas, saber como é que elas estão, né, era uma pessoa até um pouco fora, né, da época, e as pessoas das quais passaram na minha vida foram muito importantes para esse projeto que está acontecendo hoje por uma simples razão, né? Porque todas elas, de alguma forma, se identificavam com algumas questões da vida, né? A vida, ela não é fácil, a gente passa por diversos aspectos, né? Diversos problemas, e eu também não tenho uma histórico diferente de todo mundo, a gente tem que viver uma realidade, não é verdade? Então, lá nos primórdios, quando eu comecei a entender um pouco alguns processos, algumas coisas que aconteciam na minha vida, e cada vez mais eu percebia que quanto eu mais ajudava as pessoas, eu me sentia melhor, né? Então, ao longo de todos esses anos, esse sentimento foi evoluindo, até que, em dado momento, com o advento da internet, de uma série de outros canais, né, de comunicação a partir desse mundo digital, eu comecei a poder ter um pouco mais de conexões com as pessoas, que antes era mais difícil, né, ter esse contato com essas pessoas. Então, o que eu quero falar do projeto Amplie Sua Consciência é de que é um projeto que também tem como foco a ciência, né, e a espiritualidade. Então, com esse trabalho, o que nós fazemos? Boa tarde, Jaime, tudo bem? O que nós fazemos com esse trabalho? A gente se utiliza dessa consciência que nós temos, no caso eu, né, acabei tendo todas essas experiências do meu passado, experiências atuais, e como comentei há pouco, eu percebi o quanto que a gente pode ajudar uma pessoa, né? Então, trocando muitas ideias, muitas informações, e aí isso evoluiu para um sentimento para esse projeto Amplie Sua Consciência. Então, eu até quero aproveitá-lo, eu vou até digitar aqui, para vocês acessarem o site, tá? É uma ONG, né? É um projeto aí sem fins lucrativos, é um projeto onde sempre tive como uma visão sermos úteis para as pessoas, porque de nada adianta a gente adquirir um conhecimento, uma experiência, se a gente não pode dividir com alguém, né? E às vezes esse compartilhamento dessas informações, a gente vai poder ajudar muita gente. Então, eu sempre tenho um lema de nós sermos úteis, né? De nós sermos pessoas que tenham as suas capacidades em prol do próximo. Mas uma coisa importante, antes de você começar a trabalhar com essa missão de ajudar o próximo, a primeira regra é ajude a si mesmo. Porque, como eu disse há pouco, até com essa evolução toda de consciência, isso gerou um patamar de confusão mental. Eu te digo isso por quê? Porque as energias novas que estão, né, entrando no nosso planeta, através das energias emitidas tanto pelo Sol central de Alcione, né, nossos próprios raios solares também estão sentindo esses efeitos. Então, isso está, desde os anos 80, né, os anos 90, atingindo a Terra. Isso está não só alterando o planeta Terra, como as pessoas que vivem aqui, né? Então, essas mudanças, elas estão atingindo a gente de cheio. Por quê? Porque quebra de paradigmas, a gente começa a ter outras percepções, a gente começa realmente... E por que o projeto é ampliar a consciência? Porque nós temos a nossa consciência, não é verdade? Nós temos a nossa consciência das coisas que foram colocadas à nossa frente. Foram questões que foram ensinadas pelos nossos avós, né, os nossos bisavós, pelos nossos pais, que receberam essas informações também. Então, a cultura, né, os conhecimentos, as limitações, os medos, todos eles foram, de alguma maneira, transferidas para nós, ok? Sem falar da atuação de entidades, né, que a gente chama aqui de governo oculto, que acabou limitando as nossas capacidades, inclusive a parte psíquica, né?
e também provocando um desequilíbrio emocional para nos controlar. Isso está acabando, né? Esse controle já está acabando. As mudanças estão a olhos vistos, né? As mudanças acontecem a cada segundo que a gente vive. Algumas questões que foram faladas há 5 anos atrás, hoje já evoluiu, já estamos em outro patamar. A gente vai olhar, por exemplo, pelo campo da saúde. A saúde evoluiu de uma maneira assim, enorme, né? Como no campo educacional, no campo da alimentação, até mesmo no trabalho, né? As coisas evoluíram bastante. Então, todo esse processo, né, em que eu percebi naquela época que as pessoas estavam mais despertas para essas questões, foi quando eu lancei o projeto Amplie Sua Consciência. Então, tem esse cunho científico, tem um cunho educacional, toda essa parte de espiritualidade. Então, nós não temos um direcionamento religioso, mesmo porque o projeto respeita todas essas crenças, todas essas religiões que são maravilhosas, porque tem como proposta sempre a ligação com o poder superior, isso já é maravilhoso, mas também, como qualquer estudo, como qualquer prática, né, como qualquer linha de pensamento, também tem suas limitações, todos nós temos, né? Então, de verdade, eu espero que em curto tempo, né, num prazo bem curto, que isso também aconteça dentro das igrejas, que amplie essa consciência, né? Essa consciência que ela assim, durante muito tempo foi limitada, né? Então, a questão maior, pelo menos o que eu penso, né, é de que se nós fizermos o nosso papel, né, ajudando as pessoas, ajudando primeiro os familiares, né? Aliás, primeiro a você mesmo, quando você estiver bem, equilibrado, emocionalmente, mentalmente, você começa a ajudar as pessoas, ok? Então, daqui a pouco eu vou falar de um tema que é um pouco mais profundo, né? Vou falar um pouquinho sobre essa doença que se alastra por todo o planeta, que é a depressão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Então, o projeto ele tem esse objetivo de poder ajudar as pessoas nesses campos, e também, se vocês observarem no site, que eu vou digitar aqui para vocês, tá? Que é Amplie Sua Consciência.org, tá? Então, lá tem algumas informações bem interessantes, e vocês vão perceber que, por exemplo, na minha área, eu sou tecnólogo, tá? De formação, também sou administrador de empresas, tenho aí algumas certificações, tenho alguns conhecimentos específicos na área, tanto tecnológico, como desenvolvimento humano, liderança. Então, tenho mais de 30 anos no mercado aí, tanto de gestão tecnológica como segurança da informação. Então, eu tenho um conhecimento, uma experiência que pode ser usada para ajudar as pessoas. Esse é meu intuito, tá? Só que esse projeto não é um projeto, meu projeto. Esse projeto também é orientado por essas forças superiores, por essas energias, né, do plano físico e extrafísico também, que me apoiam, e também as pessoas, acabei de comentar, sobre as pessoas do nosso próprio plano, né, terceira dimensão, que daqui a pouco eu vou mencionar alguns nomes importantes, né, que apoiam esse trabalho. E esse trabalho nasceu até mesmo de um amigo meu. Eu estava no home office dele, e ele fez uma pergunta para mim curiosa. Ele falou assim: qual que é a tua missão de vida, né? Qual é o teu objetivo? Porque ele já conhecia, né, o meu jeito, os projetos que eu estava envolvido, né? Eu falei assim, ele chama Rodrigo Cardoso, uma pessoa maravilhosa. Ele disse assim: então, o que é o teu objetivo? Aí eu respondi para ele assim, tranquilamente. Eu falei assim: o meu objetivo é ampliar a consciência das pessoas. Ele falou: pois bem, então vamos lá fazer a tua página na internet, coloca aí, amplie sua consciência. Então, eu coloquei em prática com o apoio do Rodrigo, ele já é uma pessoa formada em marketing digital, e aí eu comecei a trabalhar no Facebook, e nesse período, né, há mais ou menos 5 anos, eu comecei a postar mensagens, né, mensagens de motivação, mensagens para reflexão, mensagens que, de alguma maneira, poderia, né, e pôde, de alguma maneira, ajudar as pessoas a refletirem e a melhorarem, de alguma forma, seus pensamentos, né, seus sentimentos e as suas ações. E até, eu sou uma pessoa que trabalha muito na questão didática, né, sou muito analógico, e o que eu faço normalmente, até por uma coisa de memorização, né, eu falo sobre algumas letras, né. Então, o ASC, que é o nosso projeto, é Amplie Sua Consciência. Então, lembre-se do ASC, né? A gente sempre convida as pessoas a participarem desse projeto, é uma ONG que está aberta aí a todas as pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, uma coisa que eu sempre falei, né, em toda a minha
a minha vida com as pessoas, minha família, meus amigos, foi de que eles têm que melhorar, né, a questão dos pensamentos para que gerem um sentimento e para que tenham umas atitudes mais positivas, né? Então, é a famosa PSA, né? Então, as pessoas que já me conhecem, eu também participo de outros grupos, e então eu faço essa forma, né, de se memorizar, para você nunca esquecer que primeiro é o pensamento. Esteja tranquilo, esteja consciente, faça as coisas com calma, né? Porque no mundo, com todas essa mídia, né, esses canais de comunicação, a alimentação também, vou falar daqui a pouco. Então, todos esses eventos, né, todos esses itens que estou mencionando, eles provocaram e provocam até hoje que a gente tenha medo. Que a gente tenha medo de dar um passo à frente. Que a gente não possa ampliar as nossas consciências. Então, a gente fica muito fechado, né, no nosso quadrado. Então, esse trabalho também tem esse objetivo, que também vai em outras linhas, né, de pensamento, por exemplo, alimentação, saúde, né, a questões de saúde mental, física, né, espiritual. Né? Então, a gente tenta abranger e fazer um trabalho em que, sem ferir, né, as crenças, sem ferir, né, os pensamentos e toda essa experiência das pessoas, mas trazê-las para um assunto em comum. Esse assunto em comum é você, é eu, somos nós. Né? Esse assunto em comum é sermos melhores hoje do que fomos ontem. Sermos mais felizes hoje do que nós somos um dia. Esse é o grande desafio nosso, sermos felizes. Porque a felicidade, ela traz a prosperidade e vice-versa. Né? As pessoas falam assim, mas você não é próspero, você não é feliz. Né? Não é que nós não somos, é que todos esses itens, né, tudo que nos cercam, nos diz que a gente tem que estar ligado a alguma coisa que justamente vai fazer o contrário, que a gente não vai ser feliz, que a gente vai ter nossas limitações, que a gente vai ter, né, problemas aí emocionais, mentais. Então, tudo isso que a gente quer ajudar as pessoas a ampliarem as suas consciências, né? Eu até faço uma analogia, que é aquele símbolo do Wi-Fi, né? Todo mundo chega num ambiente e fala, tem a senha do Wi-Fi? Então, a proposta do Amplie Sua Consciência, né, na época até fez um logo, que é justamente o símbolo do Wi-Fi. Então, começa esse processo de ampliação bem tranquilo e vai ampliando o nosso campo de visão. E aí vai chegar um momento que você vai ter uma visão que sai dos 45, 90 graus, vai evoluindo para 180, até chegar nos 360 graus, que esse é o grande desafio nosso. Nesse momento até de transformação, né, das culturas, toda essa transformação dos pensamentos humanos, e isso todo mundo já percebeu, né? Eu vou até dar um exemplo. Se você ver aí as crianças mais novas, o que elas falam para a gente? Elas têm muito a ensinar para a gente, né? Então, elas já são seres que vieram aqui para o planeta para ajudarem, né, a todos nós a termos essa ampliação. E com a ajuda desses seres, que a gente chama aí de crianças índigo, né, as crianças cristais, mas nos meus estudos, depois eu vou falar em outras lives, esse processo começou fortemente nos anos 80, tá? Fortemente. Um pouco antes, que é com o advento da aparição, né, de objetos voadores não identificados, por uma questão também de armamento bélico, principalmente a parte do nuclear. Então, todos esses eventos têm o objetivo, em certa forma, também de abrir as nossas cabeças, de ampliar as nossas consciências. Então, o projeto Amplie Sua Consciência tem esse objetivo, e espero muito a ajuda de vocês, né, que vocês possam me ajudar. Para vocês terem uma ideia, no Facebook, esse trabalho que foi feito alguns anos atrás, que vem se consolidando, vem se solidificando, nós temos mais de 6.000 pessoas que fazem parte, e eu agradeço muito a vocês, internautas, por terem a confiança, né, nesse trabalho que começou de uma forma bem humilde, bem tranquila, e que ele evoluiu de tal forma que tem esse público maravilhoso. E vamos chegar aí a 10.000, 20.000, mas, assim, nós temos que ter o papel de fazer o compartilhamento, né, trazer as pessoas para o projeto. Inclusive, nos sites, vocês vão observar que tem as oficinas. Então, como eu tenho conhecimento na área tecnológica, eu coloquei à disposição alguns dias de horários para que eu possa ministrar aulas. Porque, veja bem, por isso que eu estava comentando há pouco, né? Ciência, espiritualidade, né? Toda a parte emocional, saúde, e
trabalhar, né, ter uma condição, né, se ter uma habilidade, isso é importante, porque a pessoa consegue emprego, não é verdade? Então, ajudar a pessoa a ter essas habilidades, a ter um conhecimento específico para poder trabalhar, né, para poder assumir uma posição no mercado é importante, não é verdade? Porque hoje a gente sabe que o índice de desemprego aqui no país é enorme, né? Aí em 14 milhões de pessoas desempregadas, isso é um absurdo, né? Então, por que não ajudar essas pessoas a terem um conhecimento básico, né, um conhecimento importante para elas, para que elas possam se desenvolver? Então, lá tem as oficinas, né, que eu coloquei à disposição, inclusive, talvez eu vou ter que fazer um ajuste na agenda, mas fiquem à vontade, convide as pessoas, são cursos via, né, internet, eu faço através do Hangout, e é uns cursos bem legais aí, que dá uma segurança maior para as pessoas que estão buscando aí novas oportunidades de trabalho, tá bom? Bem, outro aspecto importante em todo esse trabalho, principalmente o objetivo principal do projeto Amplie Sua Consciência, é até como um trabalho bem solidário, é a campanha contra, né, ou a campanha, desculpa o termo, não é esse, mas a campanha para nós termos uma condição de prever as pessoas, ou ajudar as pessoas que estão em depressão, né? Então, essa campanha, que eu já faço há muitos anos, é porque eu já tive depressão, não é um negócio fácil, nem todo mundo entende isso, só quem tem depressão sabe como é que é esse processo, ok? Uma boa tarde aí ao Bruno Félix, gente boa, já conheci ele há um tempo já, a Anne Santos, muito obrigado aí a presença de vocês, vão convidando as pessoas aí para essa live. Então, essa campanha que eu tomei à frente já há alguns anos, é porque eu já passei por essa experiência. A depressão não é uma coisa que as pessoas que não viveram, não sentiram isso, não sabem o que é, né? Então, o projeto tem essa predisposição. Então, fiquem todos aí o convite de quem tiver algum problema, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, tá? Vocês entrem lá no site, amplissuaconsciência.org, mande seu e-mail para nós, tá? Com o teu WhatsApp, nome, sobrenome, cidade, estado, e aí eu vou incluir vocês nesse grupo do WhatsApp, e aí vocês convidam as pessoas também a entrarem no site, mandarem suas informações, né? E aí eu vou colocar vocês para participar desse grupo, e aí é uma maneira de a gente sermos úteis, né? De ajudar, porque o que acontece? A gente olhar para todas as famílias, existe esse problema, né, da depressão, existe até esse problema da depressão, até provoca uma situação, muitas vezes, de levar as pessoas para as drogas, né? A gente tem que falar sobre isso. Isso acontece, porque o que eu falo, né, já também há muito tempo, que as pessoas, no geral, quando elas entram nas drogas, quando entram no processo da depressão, é porque é uma dor ali, né, na alma, dor da alma. Como é que se cura a dor da alma? É difícil, né? A gente até deve ter uma resposta para isso, mas tem mecanismos, tem algumas formas, e principalmente, isso eu gosto de deixar muito claro, procurem um médico, tanto psicológico como psiquiatra, que não tem nada a ver, que né, antigamente foi colocado e rotulado como um médico de doido, tá? Isso não existe, tá? Porque se vocês forem observar, se fala muito da saúde física, fitness, né? A saúde financeira, né? A saúde profissional, aquela coisa que é bacana, mas raramente alguém fala da sua saúde mental. Porque se você tem uma mente saudável, tudo o resto se torna saudável. Então, se você tem, né, toda essa emoção controlada, se você tem suas ansiedades controladas, seus medos, né, sua euforia, sua melancolia, tudo é uma questão de controle, equilíbrio, né? Os orientais já sabem disso há milênios. É aquela coisa do equilíbrio. Tanto que os orientais sabem disso, que tem como uma prática comum a meditação, que eu recomendo para vocês. Meditem, né? Começa aí com 2 minutos, vai para 5 minutos, vai evoluindo, 10, 15. Se vocês tiverem lá no 15 minutos de meditação por dia, já vai haver uma mudança significativa na vida de vocês. E, além, né, da meditação, ter também um treino, né, uma capacidade de fazer a respiração corretamente. Eu sei que estou adiantando um pouco aqui das lives que eu vou falar um pouco da saúde, né? Como é que vocês, diante de uma cura, né, a partir de uma meditação e de uma respiração, que inclusive alguns falam respiração atômica, né, respiração profunda. Então, a respiração tem tudo a ver com a meditação,
Porque, pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma respiração que ela vai mais ou menos até aqui. Assim. A gente respira com dificuldade. A gente não dá aquela respirada e preenche o nosso pulmão. Lembrando que o ar, ele é transformado em energia. Né? Vê aquela coisa de você subir a escada e dar aquela... Ai, tô cansado, aí você... Aquela respirada, aí toda a energia volta, né? Parece que dá uma carga de energia. Então, respirar bem também é importante. Então, a depressão é algo que cresce muito e tem algumas razões para isso, de alguns estudos que eu fiz. Inclusive, eu vou indicar aqui um vídeo bastante interessante em relação à questão alimentar, tá? Que provoca essa situação. Mas eu quero aproveitar e contar uma historinha que eu vi isso de um médico, que eu achei bem legal. Vamos colocar aqui nos anos 20, né, até os anos 40, mais ou menos, até os anos 50, aproximadamente, a maioria das pessoas, elas viviam da agrícola, elas viviam de trabalhos que era céu aberto, né? Olha só, presta bem atenção no que eu vou falar. E diante desses trabalhos a céu aberto, o que acontecia? Essas pessoas, nessa época, não tinham muitas incidências de depressão. E o que eu achei fantástico que esse médico falou, que eu nunca observei desta maneira, é de que essas pessoas, como estavam externas, elas tinham uma coisa em comum. Elas recebiam a luz solar. A luz do sol incidia nessas pessoas, e elas recebiam uma carga de energia, pensa nisso aí, porque uma carga de energia que dava energia o suficiente para que outros sentimentos não entrassem, porque eles estavam batalhando, correndo, faz isso, faz aquilo. Né? Então, nessa época, a incidência era muito pequena. Então, essa é uma das coisas que vocês têm que pensar. E vamos agora trazer para a realidade. A partir dos anos 90, 97, mais ou 98, com o advento da internet, o que aconteceu? As pessoas ficaram mais em casa, né? As pessoas ficaram mais restritas ao ambiente familiar, à sua residência, e passou a não sair muito para a parte externa. Olha como faz sentido. Então, essa cultura que veio lá dos anos 96, 97, ela veio, né? Está evoluindo até hoje nesse sentido. As pessoas não saem de casa. Então, olha só, é fator também, existem outros fatores que eu vou comentar daqui a pouco, que provocam, né, essa questão de você entrar no processo depressivo. E eu, quando tive a minha depressão, que não foi uma coisa fácil, foi uma coisa bem forte, né, e eu estava me recuperando, eu fiquei praticamente uns 35 dias isolado, né, que eu fiquei na cama praticamente, sem alimentar, aquelas coisas, né. Quem tem depressão, quem já teve, já sabe como é que é. E eu tinha uma dificuldade de movimento, não conseguia me mover, as minhas articulações estavam pesadas, sabe, era uma coisa que, olha, era uma coisa horrível de sentir, né? Então, um dado momento, o médico já tinha falado, você tem que pegar luz do sol. Eu não conseguia mexer as articulações, incrível como é que o nosso corpo ele vai enrijecendo, né? E aí eu passei aí por um local, né, do apartamento, que é o apartamento do meu irmão, e tem um gourmet lá, uma área bem legal, e o sol esse dia eu fiquei lá, sei lá, uma semana, e fui me recuperando, fui ganhando vitalidade. Então, eu tenho experiência e digo para vocês que esse médico falou a coisa certa, ela falou uma coisa simples. E o que acontece hoje? Né? Então, eu estou falando só da internet, hein? Que até então não tinha o Facebook, né? Não tinha nem o smartphone, nem o WhatsApp. Então, vejam, essas questões todas, esses itens todos que compõem esses controles, né, que a gente for pensar, né, seriamente sobre isso, o que acontece? Fez com que as pessoas ficassem mais reclusas, né? Então, menos incidência do sol, da luz solar. Então, isso também provoca um gatilho e muitas vezes provoca uma situação, né, de melancolia, por exemplo. Tá? Então, primeira recomendação, a gente aqui do projeto O Play Sua Consciência está aqui para ajudar nessa campanha, né, a prevenção da depressão, porque a gente pode salvar milhares de pessoas. E uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é escutá-las, dar atenção a essas pessoas, levá-las ao médico, né? Quando eu digo assim, a família se juntar e falar, vamos levar essa pessoa para o médico, vamos fazer com que ela tenha o parecer médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, eu falo isso porque eu tive essa experiência, fui tratado por um médico que é maravilhoso, né? Ele
é uma bênção na minha vida, ele me ajudou muito. E até uma questão curiosa, né? A questão de sempre estar à frente, né? Da época, eu era um jovem. E, curiosamente, eu me recusava, de todas as maneiras, a tomar remédio. Eu não tomava remédio de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não tomei remédio até o meu primeiro problema que eu tive de depressão. Aí, tomei um remédio e tal, né? E com o mesmo pensamento, não vou continuar não tomando remédio, não sei o quê. E a minha consciência era essa naquele momento. A minha percepção era essa. Porque era totalmente contra os fármacos, né? Toda a indústria química, farmacêutica, eu sou totalmente contra. Também vou falar desse assunto mais para frente. Mas o que acontece? Aí tive um outro momento muito forte, né? Uma separação que eu tive, foi muito forte, tive um problema. E curiosamente, eu deixei de tomar os remédios porque achei que estava bom, que estava legal e tal, né? E aí, ok, aí nesse outro momento muito forte da separação, fiquei muito ruim, que esse caso que eu te falei que eu fiquei muito tempo de cama, né? Essas coisas. E aí, o que aconteceu? Aí me deu um clique na minha cabeça, por algumas coisas que eu já tinha estudado e tal. E olha só que coisa importante que eu vou falar para vocês. Nosso conjunto biológico, nosso corpo humano, ele tem vários mecanismos, não é verdade? Tem vários motorzinhos aqui dentro, não tem? Tem todo um fluxo líquido, né? Sangue, água, tem toda a parte bioelétrica, não é isso? O cérebro, a parte elétrica. Então, pois bem, vamos fazer uma analogia com o nosso corpo com um carro, né? Experimenta colocar no seu veículo que é flex, experimenta colocar água para você ver. Ele não vai funcionar direito, de jeito nenhum, até parar, não é verdade? Né? Tenta colocar álcool num carro que é somente gasolina. Tenta deixar sem colocar óleo num carro. Ele vai se danificar, não é verdade? Então, no meu caso, né, o meu diagnóstico foi o seguinte: eu tenho uma descompensação entre a melancolia e a euforia, porque sempre fui hiperativo. Você não é hiperativo em algum momento? As pessoas que nasceram a partir de 1980, a maioria são hiperativos. Apesar que eu sou mais velho, né, sou de 69, né, sou do século passado, mas eu era muito hiperativo. Então, eu tinha não tinha esse equilíbrio entre melancolia e euforia. E aí, o que aconteceu? Isso é uma descompensação da química do meu cérebro. Então, o ampliar sua consciência, o que é? A gente perceber as coisas. A gente começar, né, dar aquela sacada, falar assim, faz sentido. E aí, eu tomei consciência, e aí eu comecei a tomar remédio. Olha, eu sou outra pessoa. Eu até peço a vocês que estão me vendo, né, nessa live, se perguntem, não, eu acho que esse rapaz aí, esse senhor não tem depressão. E não tem mesmo. Foi só um estado que eu fiquei emocional, né, mental, e químico e bioquímico, que me levou a essa questão. Lembrando que eu era hiperativo, né? Então, o cérebro, os pensamentos muito acelerados, eu não conseguia manter uma calma, né? Calmaria. Quer ver outra coisa que foi muito importante para mim? A meditação, a respiração, a alimentação. A alimentação, para vocês terem uma ideia, eu sempre comi muito pouco carne, né? A minha mãe, meu pai, minha família sempre tiveram uma observação, pô, esse Ronaldo é diferente, ele não come carne, né? Realmente, eu era curioso porque minha mãe fala, não, come carne porque tem proteína, não sei o quê. Aí eu comi um pedaço de carne lá, aí eu pegava o pão e enchia de vinagrete. Né? Eu fingi que estava comendo carne. Então, a carne, para vocês terem uma ideia da carne, que eu, sinceramente, eu acho que é um produto bom, né? É um produto bom desde que você tempere essa carne, né? Então, até faço um convite a vocês, experimente comer uma carne crua. Experimente. Experimente comer uma carne sem tempero. Experimente comer essa mesma carne depois de 3 dias, só 3 dias, tá? Pega um pedaço de carne, coloca no sol ali, né, no ambiente externo, deixa lá durante 3 dias, 4 dias, você vai ver o que acontece. Eu já fiz essa experiência. É simplesmente terrível, né? Então, eu, assim, praticamente zerei o consumo de carne, né? Zerei o consumo de carne, e aí foi me melhorando, respiração, meditação e medicamento. Eu tomo medicamento até hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de dar o testemunho, porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui na Terra, a gente tem que passar por nossas experiências, né? A gente tem que melhorar a cada dia. Inclusive a Anne Santos, tudo bem, Anne? Né? E a Denise estão comentando aqui sobre a ansiedade. Verdade, né? Eu era muito ansioso. Nossa, como eu era ansioso. Eu sempre antecipava as coisas, tal. E até desses estudos que eu faço em relação à consciência, e até achei curioso na época, as pessoas que são muito ansiosas, no meu caso, né? Sou masculino, né? Homem, perdi os cabelos.
Todos os meus irmãos têm cabelos naturais, normais. Eu sou o único que perdeu cabelo. Você sabe por quê? Porque eu trabalhava tanto essa questão dentro da ansiedade, né? Que eu aquecia tanto, que foram morrendo, né? As células, e eu perdi, né? Isso praticamente com 22, 23 anos, eu já perdi os meus cabelos. Então, assim, eu sou a própria testemunha disso. Tudo bem, Anny? Sou testemunha de muita coisa, eu gosto de me colocar no lugar, né, todos esses processos que aconteceram comigo, porque eu quero ser, de alguma forma, um laboratório para vocês. Né? Não é fácil, não é. Mas é mais simples e melhor quando nós temos companhias. Né? E o Amplie Sua Consciência está aí para ajudá-los, de alguma forma. Tá? Então, fica o convite a vocês que talvez tenham esse problema de ansiedade, melancolia, está com depressão, canal aberto. Tá? Façam as inscrições através do e-mail falecom@ampliesuaconsciencia.org e faço o cadastro de vocês, vai ter todo um e-mail marketing, a gente vai mandar as informações, tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós experimentarmos aqui, que forem coisas boas para todos nós, a gente vai compartilhar. Tá? Então, inclusive, a gente está preparando um evento, tá? Esse evento vai ser dia 28, a gente vai ver um evento num local bacana, maravilhoso, com pessoas maravilhosas, para a gente também falar sobre isso, a gente trocar impressões, trocar energias, a gente vai fazer uma abraço-terapia, um negócio bem bacana, tá? Esse evento vai ser em Vinhedo, um local maravilhoso, que é no meio da natureza, e aguardem, né? A gente vai dar algumas informações para vocês sobre isso. Mas reservem as suas agendas, tá? Então, o que acontece? Então, voltando à questão do projeto, com esse intuito, né? De forma simples, de forma humana, a gente falar das nossas experiências. Né? Convido vocês a falar das suas experiências. Só que aqui a gente tem muito conteúdo. Né? Eu, particularmente, estudo, eu estou com 50 anos, eu estudo desde os 25 anos. Então, são 25 anos lendo, eu li mais de 400 obras, porque teve uma época que eu lia 4 obras simultaneamente por mês. Era uma coisa absurda. Eu tinha um tipo de um baú, assim, tamanho gigantesco. Eu tive que doar todos os meus livros. Por quê? Quando eu despertei para essa questão da consciência, né, do que realmente somos nós, quais as nossas capacidades, tudo isso que a gente tem de melhor, né, porque o que eu fui trabalhar? Fui trabalhar em relação ao que eu tinha de pior para ver o que eu melhorava, ok? Então, eu descobri algumas coisas, o que é de melhor para nós. Eu quero muito transferir esse conhecimento, esse conteúdo, essas informações para vocês. Para mim é um prazer. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar para a humanidade. A minha missão é a humanidade. Eu tive uma missão muito importante, salvar o Ronaldo. Salvar o Ronaldo, salvei o Ronaldo. Eu olho para o espelho e cumprimento o Ronaldo todos os dias. Eu falo para ele, Ronaldo, estou com você, Ronaldo. Vão em frente, vão à luta. Entendeu? Então, eu tive uma missão de salvar o Ronaldo. E agora, salvar não, desculpa o termo, mas de ajudar o Ronaldo a ampliar a sua consciência. Eu quero fazer a mesma coisa com vocês. Me sinto muito forte hoje, me sinto com uma potência de energia muito equilibrada, e vocês são pessoas, para mim, extremamente importantes, porque vocês fazem parte de mim, e eu faço parte de vocês. Nós somos um, né? Então, Amplie Sua Consciência tem como objetivo ajudá-los, ajudando vocês, eu me ajudo. E tem pessoas que fazem parte da Amplie Sua Consciência que são maravilhosas e também tiveram seus problemas, tiveram suas quedas, né, que foram quedas profundas, mas quando você tem um poço, que você cai no poço e a descida ela é profunda, quando você chega lá na base desse poço, você tem que subir. Esse é o grande desafio. É você estar preparado para subir, voltar à sua consciência, voltar à sua essência. Porque, pessoal, depressão tem cura. Depressão tem como a gente ajudar as pessoas. E não tem coisa mais gratificante para mim do que ouvir uma pessoa, poder apoiá-la dessa forma, poder orientá-la em alguns aspectos e, principalmente, dar forças para ela e para a família que leve essa pessoa no médico. Ok? Só que tem um detalhe muito importante nisso. Tem que querer ser ajudado. Tem que ter uma força de vontade incrível e falar assim, eu quero ser ajudado. Aí, né, as energias, os trabalhos, as atitudes, todas as ações em cima dessa pessoa
vão começar a surtir efeito. Então, a humanidade está com depressão, comentei há pouco, né? Então, ficam reclusas em suas residências, sem o raio solar, ficam com todo esse processo emocional e mental totalmente controlada por essa matrix, né? Então, todo esse processo holográfico como diante da gente, do que o mundo é, né? Então, o mundo começou assim para a gente. Olha, você tem que estudar, porque você não vai ser ninguém. Olha, dinheiro é sujo, tá? Mas você precisa ganhar dinheiro para se sustentar. Então, sempre nas limitações, né? Olha, você tem que partir para uma religião A, B ou C, porque fica temente a Deus. Todas essas questões que nos provocam medo. Veja, o projeto Amplie Sua Consciência é contra qualquer tipo de evento, de atitude, qualquer tipo de controle limitante do ser humano que provoque a tristeza, que provoque a dor. Nós somos contra isso, né? Que provoque qualquer tipo de situação negativa, né? De sofrimento. O que a gente quer no projeto é provocar nas pessoas o que elas têm de melhor e que elas sejam muito felizes. E aí, o que vai acontecer? Um ajuda o outro, um vai melhorando o outro, a gente vai se melhorando juntos e vai trazendo gente. Só que é uma coisa que vai ser honesta, uma coisa que vai ser franca, uma coisa sem enfeitar o pavão, sem mentiras, sem enganar as pessoas, falar a realidade. Por quê? Porque os acontecimentos nas nossas vidas são reais, né? Olha, a Anne Santos está falando o seguinte: comecei ajudando eu mesma. Anne, esse é o caminho. Tem que começar por você, ok? Perdão. Então, vamos prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, ok? Perdão, eu estou sem minha água aqui. Mas as coisas estão acontecendo ao nosso redor, as mudanças estão acontecendo tanto na sociedade, tanto na parte educacional, em todos os aspectos da vida. E chamo a vocês para começarem a perceber melhor as mudanças planetárias, né? A gente vai falar aqui sobre isso também. Essas mudanças que estão acontecendo, não só com os seres humanos, mas o nosso planeta também está reagindo a essas novas energias. Por isso também é um dos motivos da depressão. Porque vem essa energia, né? Dá uma carga de energia. Só que nós não estamos preparados, nós não nos preparamos para essa carga de energia. Então há uma descompensação também. E existe uma confusão mental, né? As pessoas têm essa confusão mental e acabam ferindo o quê? A existência delas. Eu vou te arriscar dizer o seguinte para vocês. Também é fator que ela receba essas energias, essas informações, essa consciência, que ela vai perceber que tudo que ela era em algum momento, ela não é mais. Então também tem aquela tristeza de você deixar a roupa velha e vestir uma nova. Faz sentido, né? Sabe aquele casaco velho que a gente fica durante anos? Esse casaco aqui, na época que eu era estudante, eu era um doidão lá, fazer bagunça, mas esse casaco é maravilhoso. Só que o casaco, ele tá velho, tá mofado, né? Ele tá cheirando naftalina. Sabe o que é naftalina? É da minha época, né? Para dar outro cheiro para as roupas. Então, tem naftalina, coisa antiga e tal. Então, aquele casaco, a pessoa fica, né? Eu vou ficar com uma roupa velha. Isso não beneficia nada a pessoa. Talvez é uma alegria momentânea. Mas se ele pensar num casaco novo, né? Nas novas tecnologias e tecidos, colocar inclusive uma coisa mais bonita, com certeza ele vai ficar melhor, né? Eu vou pegar lá, mas eu já melhorei, tá? Obrigado, viu, Anne, por essa preocupação. Mas o fato é o seguinte: se você tem um jaco novo, uma jaqueta nova, você também vai renovar as suas energias, porque vai ser uma coisa nova, né? Então, é isso. O nosso corpo biológico, mental da gente, o nosso cérebro, está recebendo essas informações, essas energias, e a partir desse momento é que também provoca essa descompensação, né? Então, fatores provocam essa situação. Estava falando há pouco da alimentação, que essa alimentação, por exemplo, né, de carne, né, ela provoca também toda a parte do medo, né, da parte química que esse produto tem, todas as energias do medo que também ficou do animal para isso aqui, né? Numa live eu vou explicar um pouco sobre essa questão, mas eu tenho um pensamento seguinte: eu não sou crítico às coisas. Eu sou a favor de dizer para vocês algo que é importante, que vai te tornar mais tranquilo, mais equilibrado e proporcionar uma felicidade. Isso eu vou fazer.
Isso todos que estiverem junto conosco aqui no nosso trabalho do projeto da Amplia Sua Consciência, nós temos sempre esse propósito, né? Tirar de você o melhor, que você seja próspero, que você tenha todas as saúdes, né, em dia, né? Nós vamos fazer até uma carteirinha ali com o PSA, né? Como é que está seu PSA? Qual é o teu pensamento hoje? Qual é o teu sentimento? Quais são as suas atitudes, as suas ações? Está positivo ou negativa? Como é que está hoje? Vai ter uma caderneta lá, nós vamos colocar isso todos os dias, tá? Inclusive, eu como sou uma pessoa muito lógica, né? Eu tenho um processo aí muito lógico, até por causa da minha área de tecnologia, até mesmo na doença, na depressão, o médico sempre me pergunta, como você está se sentindo hoje, Ronaldo? Eu não conseguia falar para ele o que eu estava sentindo, porque é um negócio tão confuso, né, na cabeça da gente, que eu, na minha parte tecnológica, falei assim, vou criar um controle. Olha que curioso isso. Vou criar um controlezinho, porque eu vou saber qual a intensidade que está a minha depressão. Eu criei um controle, né, uma forma de falar para o médico, até para a minha família, que eu chamei do seguinte, D, né, depressão, a letra D, e os níveis, que vai de D1, que é um ponto tranquilo, normal, né, que é uma depressão assim, muito fraca, quase nada, até o nível 5, que é internação, juro. Então olha só, eu fiz isso, né, para poder falar para as pessoas, para o médico, para a minha família, né, como é que eu estava naquele momento. Aí ele fazia a pergunta, como é que você está hoje? Eu falava, estou em D2, ó, estou em D3, já tive casos de D4, sabe? Aí voltava para o D3, D2. E assim foi, menino. Olha, pessoal, foi muito legal. Lógico, depois que passei por um medo, né? A depressão, ela te dá uma série de sensações muito negativas, né? Quem tem, quem já teve, sabe do que eu estou falando. Mas aí, mesmo na doença, mesmo no problema, eu tive um pouco de consciência para melhorar todo esse processo através da criação de um indicador, né? Então, aqui no nosso trabalho, a gente vai comentar, vai falar para essas pessoas que têm depressão, né, que vai do 1 ao 5, o 5 é a internação, é o caso mais grave, então, D1 a D5. Então, a gente vai falar para as pessoas que entrarem em contato conosco, que querem ser ouvidas, né, elas vão entrar em contato com a gente e vão falar assim, olha, ASC, eu estou com D2, eu estou com D3, então a gente vai poder dar uma orientação, de novo, a primeira orientação que vocês têm que ter na sua mente com a questão da depressão é ir ao médico. É o mais importante de tudo, médico, tá? Claro, às vezes a pessoa está no D2, D1 ali, né, começando, fala com a gente vai bater um papo, a gente vai buscar sempre tirar o melhor, né, da sua pessoa. Até dando um exemplo aqui para vocês, né, eu, pelo menos, os trabalhos que eu faço é o seguinte, eu pergunto para a pessoa o seguinte, o que te faz feliz? Pensa um pouquinho, mas o que te deixa feliz? Né? Nesse mundo aqui, terceira dimensão, mundo material, o que te deixa feliz? Aí deixa a pessoa pensar, ela fala alguma coisa lá. Pois bem, isso te deixa feliz? Então vamos trabalhar isso. Me deixa feliz cozinhar, exemplo. Cozinhar te deixa feliz? Bacana, vou te mandar uma receita. Né? Olha que legal. E fala mais ainda, eu falei, vou te mandar uma receita, eu vou ligar a câmera aqui, eu vou fazer aqui, você faz aí, vamos? Ou você quer se juntar? Eu vou até aí, a gente faz essa receita. Então, a gente tem que tirar a pessoa daquele estado emocional para um estado onde ela fica mais equilibrada. E, concomitante, né, paralelamente, o médico, que vai dar todo o apoio psicológico e químico, porque o psiquiatra sabe exatamente, ele vai te dar dosagens de alguns produtos químicos, lembra do seu corpo biológico? Né? É um veículo, né? Então, vai te dar lá condições para que haja esse equilíbrio da química do seu cérebro. Eu não estou falando que como especialista de maneira alguma, que me perdoem os especialistas, os médicos, aliás, eu considero eles a coisa mais importante, inclusive na minha vida, como vai ser importante para muita gente que estão assistindo essa live. Ao longo do tempo eu vou falar sobre esse assunto, tá? Mas tem uma descompensação sim, tem toda uma parte aí que precisa de equilíbrio. Uma vez que você atinge isso, mais as questões que você gosta de fazer, a coisa anda. Né? Teve uma pessoa, né? Vou falar alguns casos, né? Nossa, eu adoro mexer no motor de carro. Mas quanto tempo você não mexe no motor de carro? Nossa, faz tempo que a depressão acabou comigo, não sei o quê. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou até aí, você vem até aqui, vamos num lugar em comum. Eu tenho um amigo meu que está com um carro, que carro que você... qualquer marca. Falei, estou com um problema lá no Fiat dele, vamos lá ver o que acontece lá. Mas eu vou junto com você, hein? Então, pessoal,
tem coisas que são muito simples muitas vezes. É claro que isso ao longo da sua experiência de vida, você vai percebendo que a vida não é complicada. Nós complicamos a vida à medida que nós não sabemos lidar com as questões da vida. Uma vez que você tenha que você trabalhe o autoconhecimento, o teu conhecimento, algumas habilidades que são inerentes, quer dizer, são nossas habilidades, como a meditação, né? A música. Nossa, a música é maravilhosa, ela ajuda, já me ajudou muito a música, porque eu adoro música. E uma outra coisa que eu amo, cinema, né? Cinema me relaxa. O cinema me transfere para aquilo que eu, naquele momento, me transfiro para o ambiente do filme. É muito legal, tá? Eu não assisto filme violento de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas isso é uma posição minha, tá? Os filmes que eu assisto são filmes... claro, você fala assim, você gosta de Marvel? Eu gosto, eu tiro o melhor da história de Marvel. Mas aqueles filmes de terror, né, aquelas matanças todas, jamais. Né? Quando eu era jovem, eu assistia, assim. Né? Porque naquela época, a cultura... naquela época, existia todo um processo que levava os jovens a assistir, né, esses filmes. Né? Isso já passou, né? Isso já passou, graças a Deus. Espero que para vocês tenham passado também. Então, esse trabalho, né, do projeto Amplie Sua Consciência, ele é um projeto, ele é humilde no seu posicionamento, mas ele tem uma questão muito, muito importante. E eu, pelo menos, tenho certeza disso. Porque sozinho a gente não consegue ir muito além. Nós temos uma interpretação da vida que nós temos que ficar sozinhos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? A pessoa, às vezes, está dentro de uma família e se sente isolado, se sente incompreendido, se sente fora de contexto, né? Uma baleia fora d'água, o nome que vocês quiserem dar. Então, as pessoas se sentem dessa maneira. E tem como ajudar isso. E, às vezes, a família não sabe como ajudar isso. Né? Às vezes, a pessoa se limita ou não permite levar ela para o médico. Ela tem que se permitir, sim. Tem que, mesmo que seja forçado. O meu irmão me levou forçado no médico. Né? Eu falo isso assim com todo respeito, o carinho que eu tenho pelo meu irmão é maravilhoso, ele ajudou muito. Que vocês tenham aí nas suas famílias alguém que ajude você, que você seja a pessoa que vai ajudar alguém da sua família. Seja. Né? Não espere isso de ninguém. Outra coisa, as pessoas esperam um milagre. Eu acho que é uma coisa que... Eu já esperei milagres quando eu era mais jovem, né? Quando entrei para a faculdade, comecei os meus trabalhos. Mas, olha, a verdadeiro milagre somos nós. O milagre, ele somente acontece através de pessoas, começando por você mesmo. Você é o próprio milagre. Então, ampliar sua consciência é dizer o seguinte: quando você coloca na sua mente, lembra da mente? O pensamento é tudo que você tem. O pensamento é que cria tudo ao seu redor. Tudo que existe é criação tua. Então, se na tua mente você coloca assim: eu estou curado, eu sou curado, eu sou saudável, faz o exercício aí. Pode fazer o exercício que você vai ver só como muda a sua vida. Completamente. Quando você assume que você é saudável, porque eu percebi ao longo desses anos as pessoas mais ou menos assim: eu não estou bem, eu estou ruim, minha vida não presta, meu marido não presta, minha mulher não presta, meus filhos eu não gosto. Então, todas as partes negativas, lembra do pensamento? Então, foi preenchendo todo esse emocional com essas coisas negativas. E o que ele se torna? Se torna uma pessoa, né, amarga, uma pessoa na melancolia, né, porque atraiu todas essas energias, né, todas essas vibrações e frequências, começou a atrair e foi minando essa energia positiva que ele tem no corpo dele, né, que percorre todo o nosso corpo. Então, pensamento é tudo que nós temos. Porque quando você tem um pensamento equilibrado, que as coisas realmente você consegue enxergar de uma forma clara e você reage de uma forma equilibrada às coisas da vida, a tua vida muda completamente. Então, esse é o nosso desafio de ampliar sua consciência. Esse é o desafio de nós termos menos medo. O medo é importante, pessoal. O medo é importante. É um sentimento que nós temos que ter para a sobrevivência. Ok? Então, se você se deparar, você é um cara da paz, você faz meditação, respiração atômica,
ajuda as pessoas, se ajuda, bem legal, né? Ama os animais, né? Aquela coisa bacana. Aí você está andando por uma rua, aí um cachorro, que é um ser maravilhoso, mas ele está com algum problema emocional. E ele é feroz. Você vai dar um quê para ele? Você vai falar assim, ô, meu cachorrinho, fique calmo. Não, cara, sai correndo. Sai correndo imediatamente. Que seu medo te provoque uma situação para você sair correndo, porque senão você vai ser prejudicado, né? O teu corpo, né? Tua roupa biológica vai ser rasgada, talvez se você fira alguma artéria, que isso provoque a sua morte. Então, preste bem atenção. O medo é importante, tanto quanto o amor. Só tem duas formas de ter a experimentação no planeta Terra, como em qualquer parte do universo: medo e amor. Tem que ter o equilíbrio. E os chineses já sabem disso há milênios. O equilíbrio entre o medo e o amor. Se você tem um equilíbrio e usa mais o amor, isso é fato, tá? Isso é científico. Você vive melhor. Porque você não fica nas reclamações, você não fica culpando os governos, você não fica culpando o seu vizinho, você não faz nada disso. Você trabalha no amor. Você começa a compreender as pessoas, compreender a si mesmo, né? Saber que a outra pessoa lá tem suas limitações. Que é uma coisa que a gente faz muito normal, muito comumente, né? A gente faz muito isso de formas que a gente até não pensa, que é o julgamento, né? O julgamento é o nosso ego, né? Sempre atuando, mas a gente tem aquele, mas essa pessoa aí, nossa, ela fez tudo errado, ou não presta, não sei o quê. Nada disso, pessoal. É que essas pessoas têm limitações. Se a gente entender que elas têm as suas limitações, o que vai acontecer? Vai acontecer que você pode ajudá-la a não ser, que ela não seja tão ilimitada. Se ela for tão limitada, ela vai te ajudar melhor nas suas atividades, nos seus processos, né? Das questões da vida. Não é verdade? A Maria Cândido Gonçalo já faz parte do nosso projeto, Amplifie Sua Consciência, e muito grato aí, né, a Maria Cândido Gonçalo. Ela diz o seguinte: curo minhas gripes assim, sem remédios. Excelente. Quer dizer, você já atingiu, Maria, o teu ponto de equilíbrio. Isso é maravilhoso, né? Então, mas as outras pessoas, ou eu, ou qualquer pessoa nesse planeta, a gente talvez não teve essa chance, não. A gente não teve essa percepção ainda. A nossa consciência não está tão ampliada, né? Então, a gente está sempre buscando perceber melhor as coisas, entender melhor as coisas. Tanto é que o autoconhecimento também é saúde. O autoconhecimento também é amor, né? Porque você começa a entender o universo, esse universo interno, né? A reforma íntima, e você começa a atuar melhor para si mesmo e para o mundo. E é incrível, meu, a energia, a luz que você enxerga é outra. O amor que você tem com as pessoas é uma coisa incrível. Não é o fato de uma pessoa se falar assim, bom dia, a pessoa nem responder, mas esse cara, não sei o quê, blá, blá. Não, meu, essa pessoa, não é nada disso. Essa pessoa que não falou bom dia para você, ela tem os seus problemas, né? Ela tem lá os problemas internos, tem que compreender. Eu compreendo isso hoje. Antigamente eu não compreendia muito isso, mas hoje eu compreendo, tenho respeito. Como também faço a minha parte, quando eu acordo de manhã para ir trabalhar, quando eu encontro com as pessoas aqui no meu condomínio, eu falo bom dia para elas, mas eu falo assim com muito carinho. Bom dia, como é que vai? Tudo bem com você? Né? Você está bem? Né? Como estão as coisas? Vem tomar um café comigo aqui, vem fazer, vamos lá, assistir alguma coisa e tal. O que eu estou querendo dizer é a gente fazer a nossa parte. Nós sermos um milagre para as pessoas também. Sejamos um milagre. Seja você um milagre. Seja um milagre. Porque o mundo está precisando de duas coisas que são importantes, né? Carinho e reconhecimento. Não é importante a gente ser reconhecido por quem nós somos. Não é importante nós sermos reconhecidos pelo que nós fazemos. É importante. Você reconhecer o próximo, que ele está indo bem, que o trabalho dele é bacana, que ele está se esforçando, sabe? Elogiar, levar lá para frente. Isso também para nós que somos pais, né? Pais e mães. Dá uma força pro filho, fala o quanto que ele é importante, como ele é maravilhoso, que ele é inteligente, vai colocando energias e alimentando de esperança, de amor. Essa criatura, claro, tem o lado dela, a pessoa tem o lado dela lá,
característica, a alma dela, né, a energia dela. Então, você vai trabalhar o amor e essa pessoa, de alguma maneira, tem que estar receptivo, porque se não estiver receptivo, ele não vai absorver aquilo. Então, lembra da questão de você ajudar uma pessoa? Eu tentei ajudar muitas pessoas durante muitos anos e tive alguns problemas, né? A pessoa às vezes achava ruim, a pessoa às vezes não entendia, né? Que eu queria ajudar, enfim. Hoje, eu ouço mais do que falo e vejo mais do que olham para mim. Entendeu? Eu fico observando. Quando eu sinto, quando tem aquele, né, aquele clique que dá a gente fala assim, e a pessoa começa a conversar comigo, aí eu começo a entender essa pessoa, e aí eu vou fazendo um trabalho com ela de trocar, né, experiências, trocar informações, né? Então, eu estou finalizando essa live para não se estender muito, porque nós temos muita coisa para conversar, é um prazer estar aqui com vocês, e nesses momentos finais, vamos ver aqui algumas perguntas, algumas informações. A Denise Fidalgo, ela coloca assim: eu sentia muita injustiça, isso estava me prejudicando, parece de ver muito conteúdo, agora só busco coisas que me deixam feliz. Denise, esse é o seu caminho, é o caminho de todos nós. Olhar e verificar e conhecer e se transformar em coisas positivas. Coisas positivas. O mundo é maravilhoso. Vocês já perceberam como o mundo é lindo, cara? Só o nosso céu é azul. Eu adoro o azul. A cor azul é o que rege a minha vida, né? O verde das florestas, da parte vegetativa, vegetação, tudo que... Esse planeta é lindo demais. Lindo demais. Os animais, tem animais belíssimos. Não é verdade? Nós somos um jardim do Éden, né? É considerado até por seres de outros planetas como um mundo com uma quantidade de vida exorbitante. Para eles, nós somos um planeta maravilhoso. Então, olhem mais, amplie sua consciência e olhe o planeta. Né? Olhe para si mesmo, faz o exercício que eu falei há pouco, faz no espelho. Se ame de verdade. Porque você se amando, você vai passar a transmitir esse amor primeiro para toda a sua família. A tua família já vai sentir a diferença. Eles vão perceber que você está mais acessível. Eles vão se tornar mais acessíveis, porque teu amor vai contaminar de forma positiva toda a sua família, todos os seus amigos, todo mundo do trabalho. Eu, durante a minha vida profissional, lógico, tive meus dissabores, né, porque eu não sabia, não entendia muito isso, tinha lá os conflitos, gestão de ego, enfim. Mas eu conheci duas pessoas, e uma delas, eu lembro dessa pessoa até hoje. Era uma paz, era uma luz. E eu nem estudava, nem sabia o que era isso, mas ele tinha uma coisa. Era uma pessoa que ele tinha uma posição muito importante na empresa, um diretor, né? E uma humanidade, um amor, um carinho com as pessoas, que era uma coisa assim, surreal. Não tinha uma pessoa que não gostava desse diretor. O jeito que ele falava calmo. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Ah, doutor, estou ótimo. Então ele tinha todo esse... Então nós termos a paz interior, fazermos a nossa reforma íntima, nos transformarmos por dentro, porque a grande transformação é por dentro. Né? É por dentro. Começa de dentro para fora. E uma coisa que vocês têm que saber: você é tudo de bom. Você, internauta, é a coisa mais maravilhosa que existe no universo. Nunca deixe ninguém falar que você não é isso ou aquilo. Você é top. Você é show. Você é a coisa mais importante para as forças superiores, para as forças aqui da Terra. Você é um obreiro do bem, né? Acenda, né? Faça a sua luz brilhar. Porque nós vivemos numa época de escuridão, que começa a receber, lembra lá da energia do Sol central de Alcione? Então a gente começa a receber uma luz dessa parte do universo, que está mexendo com todo mundo, com todo o planeta. E eu digo o seguinte: fazer uma reforma num planeta onde tem 8 bilhões de pessoas e mais alguns bilhões de animais,
Vocês acham que é fácil? Se já fizeram reforma aí no seu apartamento, na sua casa, com você dentro, é fácil? Minha mãe reformou a casa dela recentemente. Eles quase tiveram um estresse, estavam desesperados, né? Barulho, é poeira, é sujeira, a cozinha não estava disponível, de comer fora, porque eles estavam dentro da casa. Então, nós estamos dentro de uma casa maravilhosa, que é a terra, que a gente tem que cuidar muito bem dessa terra. Temos que cuidar muito bem dos animais. Lembrando que nós já cuidamos de nós mesmos. Ok? A gratidão é minha, viu, Anny? A gratidão é minha, tá? A todos vocês que estão aí. Wesley, Zanelato, né, a Maria, enfim. Se amem, amem o planeta, amem os animais, se alimentem melhor, né? Troquem informações voltadas ao bem, porque isso vai gerar uma egrégora, uma energia, que você vai passar a ser uma pessoa de atração. As pessoas sentirão atração por você. Então, se a gente se ajudar, a gente ajuda outras pessoas. Então, meus queridos amigos, internautas, irmãs e irmãos, né, fica aqui a minha mensagem de paz, de amor, de saúde. Vamos ver aqui a Denise, antes de a gente encerrar. O corretor trocou o que escrevi, parei de ver. Minha família realmente sentiu a diferença. Quando você está bem, começa a atrair coisas boas. Denise, fantástico. Fantástico. É exatamente o que eu acabei de falar. Seja uma pessoa de luz, porque essa luz vai se espalhar, né? Eu faço uma analogia mais ou menos assim. Muito tempo atrás, no Brasil todo, a gente não tinha energia elétrica. Então, quando ela foi trazida para o Brasil, então elas foram sendo implementadas nas metrópoles, né? Então, eles colocavam um poste, uma lâmpada, e seguia. E as ruas começaram a ser iluminadas. Nós somos essa luz. Vamos acender uma luz de outra pessoa, e essa outra pessoa vai acender a luz de outra pessoa, e nós vamos iluminar o mundo. Ok? Então, fica aqui minha mensagem de amor, de esperança, muito carinho, e a gente se vê na próxima live. Muito obrigado.